Eu prometi sinceridade, não foi? Então aqui vai. Sejam bem-vindos ao podcast que eu gosto de chamar de Sinceramente o meu momento de reflexão semanal. Quer dizer, nosso momento de reflexão semanal e o meu diário de pensamentos. Hoje eu estou assim, com a cara bem lavadinha, porque eu queria muito falar sobre as pressões da vida adulta, sabe? Não me leve a mal, eu acho que eu já deixei bem claro que eu tenho bastante consciência e gratidão em relação ao meu privilégio e à minha condição. Então, eu tenho até um episódio falando sobre isso. Então, assim, não é uma reclamação de minha vida é tão difícil. Inclusive, isso é uma das maiores piadas que eu faço na minha vida pessoal, sabia? Sempre que eu reclamo de alguma coisa que é tipo assim, cara, você tá sendo nem exatamente fútil, mas você tá tipo, tá forçando uma barra, sabe? Eu sempre falo, my life is so hard. Minha vida é tão difícil. É porque eu odeio reclamar sobre as coisas. Mas às vezes é necessário, sabe? Então, assim, uma das coisas que eu tenho lidado, assim, que eu não coloco muito online, que eu acho que é não instintivo você falar sobre coisas que estão te incomodando na internet. Eu acho que é sempre uma vontade de mostrar o melhor lado, a melhor energia, o melhor dia. E mesmo quando eu não tô tentando mostrar, eu sinto que ainda assim tem uma parte minha que tá, tipo, preocupada, sabe? Tipo, não, então tem que ter uma qualidade, eu não posso estar falando sobre nada, ou eu não posso isso, eu não posso aquilo. Sendo que todo o meu objetivo com ter um espaço sincero na internet, que literalmente se chama sinceramente, porque é o que eu gosto de ser e o que eu gosto de praticar na minha vida, parece que começou a ter uma carga, tipo, de responsabilidade, sendo que a minha, assim, eu tô super no início da minha jornada, mas é como se eu colocasse um peso a mais. Eu falei sobre isso uns dias desses, sobre como a gente aumenta, às vezes, a responsabilidade e a pressão das coisas, até se colocar num canto, sabe? Você se encurrala num canto porque você tá colocando tanta pressão e tanta, não só expectativa, mas tanta preocupação mesmo, que deixa de ser divertido. Eu nunca fui uma pessoa exatamente que ligasse pro que os outros pensavam a princípio, só que eu fui muito ensinada a começar a me importar, assim como todos nós acho que somos ensinados, sabe? Acho que faz parte da sociedade mesmo. E também eu não acho que é exatamente esquisito você se importar com o que os outros pensam. Eu sei que isso é uma opinião não popular. Não sei se eu já escutei muitas pessoas falarem disso na internet, mas eu não acho que é muito esquisito. Eu não acho que é uma coisa tipo assim, meu Deus, é que eu não ligo pro que os outros pensam. Pelo contrário, eu acho que tem uma pressão muito grande em você dizer que você não liga pro que os outros pensam. E apesar de, tipo, de maneira geral, se uma pessoa vem na minha cara, assim, aponta o dedo e fala, nossa, eu odiei o seu podcast, provavelmente eu não vou ligar, entendeu? Mas assim, a questão é, tem certas coisas que a gente liga, que nos incomodam, e tem certas coisas que não. E a gente pode falar o quanto a gente quiser, não, sobre a construção consigo mesma, sobre a visão de si mesma, melhorar isso, entender por que tem coisas que incomodam a gente. É muito bacana, porque a gente pode caminhar sendo sincero com a gente mesmo e também mudando coisas na prática que simplesmente não tem tanta importância, que a gente tá dando uma importância, ou que a gente tá fazendo algum tipo de projeção, ou enfim, por aí vai. Mas o meu ponto é, às vezes a gente vai se importar com o que os outros pensam. E aceitar isso também é legal. É bem libertador poder dizer, tipo, eu acho que eu me importo sim com certas coisas. Não vão ser todas, mas tem algumas coisas que eu falo, e ainda mais dependendo do nosso humor. A gente também gosta de fazer frases muito prontas, eu acho, assim, dizer, eu não ligo pro que os outros pensam. Tá, mas você tá falando de hoje, de ontem, de amanhã, do que você tá falando? Qual é a circunstância? Você tá chateado naquele dia? Você não tava? Você tá se sentindo mais confiante? Você teve um início de dia péssimo? Porque são coisas que variam, né? A gente varia muito. A gente tem oscilações mesmo. Ainda mais quando a gente tá falando de pessoas que têm dificuldades. Não gosto da palavra dificuldades, porque sempre é tão... que dificuldade, sabe? É muito bundão. Desafios com a saúde mental, sabe? Eu acho que não é o suficiente, às vezes, dizer, cara, vai ficar tudo certo, acredita em você, confia em você. Sim, isso é ótimo quando você tá bem e autoconfiante, sabe? Mas quando você não tá, é aquilo, eu digo que força de vontade é pra quem tá bem. Porque quando você tá mal, tudo que você tem é o oposto de força de vontade. Então, eu não tô falando isso pra pesar o clima e falar, cara, eu tô com zero força, sabe? Mas assim, esses últimos dias, eu não vou mentir não, foram esquisitos pra mim. Não só tem rolado questões como a minha medicação, o TDAH, que mexe bastante com a minha energia, porque é muito frustrante. Será que a gente fala sobre isso? É frustrante, cara, você tá numa medicação. Você, por exemplo, tem uma questão, ansiedade, legal. Aí você vai lá, faz todo um tratamento, aí melhora. Eu dei muita sorte porque todas as medicações que eu comecei meio que vingaram de cara. Eu nunca tive a experiência de ficar tentando remédios, o que é, assim, uma bênção, porque eu sei como é que é. Eu vejo, assim, desde nova como a minha mãe tinha essas questões de
ter que experimentar o remédio, e aí a dose tá errada, e aí tem os efeitos colaterais, ou seja, tem muitos lados negativos também, na minha opinião, em relação a esse mundo todo psiquiátrico, apesar de ser incrível e ter salvado minha vida, por exemplo, mas ao mesmo tempo tem todo esse lado, sabe? Então eu já me sinto muito sortuda e sou muito grata por não ter tido essa experiência de ter que ficar pulando de remédio em remédio. Porém, isso não significa que eu não tenha desafios com isso. Por exemplo, o remédio da ansiedade, tem fases que eu preciso aumentar, tem fases que eu poderia ficar sem. Então varia muito, como eu falei. O remédio TDAH já é um pouco mais complexo, porque ele não é um remédio que vai se armazenando no seu corpo. Ele tem uma janela de funcionamento. E aparentemente, o meu corpo está metabolizando muito rápido ele. Eu estou se adaptando muito rápido. Então, eu tenho um acompanhamento com uma psiquiatra, óbvio. E desde que eu comecei a tratar, ela me acompanha. E não foi suficiente, assim, porque foi de 10 para 20 para 40. E agora o 40 já não tá sendo mais suficiente. É óbvio que eu não posso subir até o fim dos tempos. Mas é muito frustrante. Por que eu tô falando tudo isso? Porque eu tô nesse momento em que eu não tô com a força de vontade, sabe? Eu tô tipo, cara, eu não acredito que eu tenho que, mais uma vez, entender o que eu vou fazer, porque eu passei meses muito bem. E eu acho que só pessoas neurodivergentes vão poder entender, mas é um alívio tão grande quando faz sentido, quando você tá presente, quando você tá viva, tipo, quando você entende o que é viver de uma forma, entre aspas, normal. Uma forma em que você não tem toda a confusão mental que o TDAH traz, por exemplo, ou todo o cansaço que o TDAH traz, e várias outras condições também trazem, mas eu experimentei paz, sabe? Tipo, e não foi porque, ai meu Deus, o remédio mágico, não, tipo assim, literalmente me colocou num estado perto de um ser humano comum, entendeu? E, nossa, assim, parece muito que eu tô falando, tipo, cara, eu sou muito especial, porque não é isso, mas me colocou num nível normal, é só isso. Tem coisas que te deixam abaixo do nível comum, e aí me levou pro nível normal, e aí eu entendi como é que as outras pessoas vivem, isso eu quero dizer. Então, sem 15 milhões de problemas de foco, e distração, e cansaço, e ansiedades, e busca por dopamina e o tempo inteiro, sobrecarga com poucas coisas, tem a disfunção cognitiva, eu acho que chama, que é quando você muda também os planos de última hora. No TDAH já tava, tipo, acostumada com a ideia de uma coisa, se planejou toda, e aí quando você muda de última hora, enfim, é um parto. Então, é frustrante, sim, você ter achado uma solução, só que ela não ser vitalícia. E com o TDAH especificamente, isso acontece muito por causa desse tipo específico do remédio, que não é uma coisa que funciona se eu não tomar, porque ainda tem um resquício no organismo, ou porque ainda deixa algum efeito. Não, eu parei, vai parando de funcionar também. Então, eu diria que hoje eu tô assim, meio que por isso, assim, eu tô bem frustrada porque ninguém gosta de se sentir mal, né, gente? Eu acho que ninguém gosta de se sentir mal. Sabe aquela frustração também de, tipo, eu não tenho motivos pra me sentir mal, entende? O que eu falei no início do episódio, tipo, todo o meu privilégio, toda a minha condição, toda a minha estrutura, meu sistema de apoio, isso tudo, cara, eu sou eternamente grata e eu não levo, assim, tipo, não subestimo isso de nenhuma forma. Eu não subestimo nenhum tipo de oportunidade, nenhum tipo de relação. Inclusive, acho que eu tinha até inclusive até o contrário, né, na verdade. Eu superestimava às vezes, então eu aprendi muito agora, com a maturidade mesmo e com a terapia, a entender o lugar mais pertinente das coisas. Mas o que eu quero dizer com isso é que ninguém gosta de se sentir mal. Que ninguém curte, tipo, falar, cara, eu tava me sentindo tão bem agora meio que deu uma queda de energia. Mas eu sinto que isso se dá muito porque tava meditando, né, hoje. Eu tenho feito meditação todos os dias, mais ou menos, assim, faz pouco tempo, mas 15 minutos foi o desafio da minha psicóloga. E eu também tenho tomado uma ducha gelada todos os dias, porque, felizmente ou infelizmente, tipo, faz muito bem pra minha cabeça. Então, cada um vai ter sua opinião em relação a isso, mas só pela ansiedade já resolve muita coisa. Também tive que cortar café, porque misturando com um remédio, tipo, já ficava muita coisa. Então, enfim, pequenas medidas. E aí, hoje eu tava meditando pra tomar conta dessa falta de energia, e me veio na cabeça, eu falei, cara, eu acho que eu sempre lutei contra o TDAH também, de uma certa forma. Porque quando você tem qualquer ansiedade, depressão, não qualquer, mas você entendeu. É curioso porque o que a gente mais quer é que vá embora, né? O que a gente mais quer é que não seja com a gente, ou que não traga pra gente os malefícios que traz. Só que tá aqui. E aí parece que a negação piora, porque você quer que não seja, que não seja, que não seja. E aí isso vai te irritando, e te consumindo, e te deixando mais pra baixo, te deixando mais desmotivada. E aí eu pensei nisso durante a meditação, meio sem querer, assim, me ver essa epifania. E se eu aceitasse que isso acontece, que eu tenho TDAH, que eu sou mais pra ansiosa, porque não é que eu não tenha aceitado, né? Afinal de contas, eu fui buscar tratamento, eu fui fazer terapia, tudo que eu podia ao meu alcance eu fiz. Mas aquela coisa, parece que ainda lá no fundo tem tipo esse problema não é comigo, sabe?
E não por mal, não, mas só porque é exaustivo ficar pensando nisso, ou ficar tentando entender o que tá acontecendo naquele dia, se é a ansiedade, se é o TDAH, se é a rede social que tá sugando as nossas almas, se é o noticiário que só tem tragédia. Tem muita coisa, entendeu? Todas as questões do mundo que estão rolando, que o mundo, na minha opinião, tá muito esquisito. Tem todos os lados bons e tudo mais, sim, mas tem muitas questões também que são meio assustadoras, sabe? Então, eu acho que quando a gente vai entrando nessa espiral, vai alimentando esse lugar muito copo meio vazio, entende? E com esses desafios de saúde mental no mix da coisa, eu acho que faz com que a gente acabe podendo se perder, né? E eu quero tentar diferente, por isso que eu tô falando disso aqui hoje, porque eu quero muito tentar diferente. Eu não quero mais forçar uma barra comigo mesma e nem lutar contra uma coisa que é natural da minha pessoa. E não precisa ser uma conotação negativa, sabe? Eu acho que porque socialmente existe uma conotação negativa em ser neurodivergente, eu acho que eu absorvi isso pra mim. E eu sempre ficava tentando empurrar, tipo, não sou, não, peraí, não é isso. Só que hoje me deu isso, de eu falar, gente, mas quem que tá me cobrando que eu esteja extremamente focada? Ah, eu vou dizer que não atrapalha a minha vida? Atrapalha sim, atrapalha meu sono, atrapalha meu trabalho, atrapalha um monte de coisa. Mas, ainda assim, eu vivi com isso a minha vida inteira. Então agora que eu entendo muito melhor, na verdade eu tô na melhor fase pra, tipo, isso dar certo, sabe? Pra, tipo, eu conseguir entender como eu equilibro essas coisas. Então, vão ter fases e fases em relação a isso. O tratamento psiquiátrico é assim mesmo. Mas eu não preciso pesar com isso, sabe? Tem coisas que ainda me frustram. Por exemplo, quando eu não sinto que eu dei o meu melhor no meu trabalho. Isso é uma das coisas que mais me frustra, porque não é uma coisa que eu, tipo, simplesmente posso desligar e falar, agora você vai focar. Não tem muito isso. Então, a minha energia, ela pode estar não presente, mas eu tô aprendendo a ter mecanismos comigo mesma, tipo, você está assim hoje. Aceite que você está assim hoje. Esse é o seu melhor hoje. E não é porque você é ruim, burra, pior. Não tem nada a ver com isso. Você é você independentemente dessas características. Que são, sei lá, TDAH, ansiedade, tipo, tudo isso são nomes, são questões e tudo bem, todo mundo tem as suas. Agora, você não é só isso. Então, sim, num dia que o seu TDAH o remédio não tá fazendo efeito, como é que eu vou lidar com isso, sabe? Tem sido umas perguntas assim que tem me tirado um pouco dessa espiral, que é sempre, não acredito que tá voltando, não, agora tudo, como é que eu vou fazer as coisas? É tipo, não, eu vivi a minha vida inteira sem medicar TDAH. Foi estressante, muito desnecessariamente foi. Eu queria ter descoberto mais nova, sim, mas ao mesmo tempo eu sobrevivi, sabe? Tipo assim, eu não tô dizendo que, quer saber, eu não quero me justificar não, eu sobrevivi sim, tipo, eu falar, não tô dizendo que é tipo, o maior problema do mundo, realmente não tô dizendo isso, mas é aquela coisa, sabe? A gente tem que validar também as questões que a gente tem. Essa foi uma questão muito grande na minha vida, que impactou muita coisa. Meus estudos, toda a minha questão acadêmica, que por consequência minha autoestima, que por consequência os meus relacionamentos. Então assim, não tem como dizer que foi uma coisa tipo simples, boa, que passou ali, eu falei, putz, ai que doidinha, tô esquecida. Tipo, não, realmente teve um impacto muito grande na minha vida. Então, eu sou grata? Não sei. Não, acho que eu não sou grata por ter. E tá tudo bem também, eu não quero fingir que eu sou, sabe? Caramba, isso é muito bom de dizer, eu não quero fingir que eu sou grata por ter. Tipo, é um saco. E é isso que eu falo de reclamar. Às vezes a gente precisa um pouco, sabe? Falar tipo, porra, que saco. Que saco. Não significa que eu vou amanhã acordar e falar, cara, minha vida é muito difícil. Mas significa que hoje eu vou olhar e vou falar, pô, caramba, que coisinha chata. Que atrapalha, né? Atrapalha a nossa produtividade, nossa energia, nosso humor, nosso foco, é um saco. Mas não é a pior coisa do mundo. E sim, eu posso aceitar que eu não gosto de ter, mas que eu tenho, sabe? Sei lá, o que a gente às vezes se perde, eu acho, no pensamento, é que a gente começa a achar que, porque os outros acham que isso aqui, essa característica minha, é burrice, ou é dificuldade, ou é tipo, sabe, tem umas palavras tão cheias de peso e ignorância, que me irrita, porque tipo assim, tá bom, chama de dificuldade, sei lá, sabe? Foco não é o meu forte, mas eu não vejo como, eu tenho uma dificuldade, sabe? Isso foi uma grande questão na minha escola, foi ter sido tratada como um bicho de sete cabeças, porque é uma dificuldade, o que a gente faz? Sei lá, fala que ela tá colando nas provas, já vai ver ajuda, tipo assim, cara, era muito mais simples do que isso, né? Mas eu não tô aqui pra poder, tipo, desmoralizar a escola que eu fui, porque teve muitas partes boas. Acho sim que foi o melhor lugar que eu poderia estar naquele momento, porque eu também considero um privilégio e uma sorte de ter frequentado, porque eu nem imagino em outras escolas como é que eu estaria, porque o sistema tradicional é falho até quando ele é liberal.
Então imagina no vai fazer essa prova sim, entendeu? Minha mãe teve que lutar muito pra eu poder ter prova adaptada? Teve. Mas imagina em outro colégio. Então assim, é aquela coisa, mas aí você está dizendo que o mínimo é incrível. Cara, no meu caso, foi o mínimo que fez com que eu conseguisse me formar, né? Assim, então, não é que eu tô desmerecendo nem desvalorizando, mas, também não foi assim um mar de rosas, falando academicamente. Tiveram questões de bullying também, como eu já falei aqui, enfim. Essa parte toda da minha vida foi uma coisa desafiadora, mas por outro lado também tiveram muitas coisas legais, onde eu me encontrei na arte, onde eu me conectei com várias pessoas, eu adorava ter amigos na escola. Quando eu passei pela fase do bullying, eu encontrei muita gente, então isso foi muito legal, porque eu comecei a falar, poxa, tá vendo? Eu só tava no lugar errado, e ter repetido de ano que parecia uma facada no peito na época. Que criança, né? Também criança. Mas depois eu vi, cara, foi muito bom ter repetido, porque eu não sei como é que teria sido se eu não tivesse, sabe? Eu acho que era uma coisa meio inevitável de acontecer aquele ponto. E tá tudo bem, não me acho menos por causa disso, não, mas é aquilo, sabe? A conotação social, nossa, TDAH. Ou ela é doidinha ou ela é burra. Tipo assim, não, mas tudo bem. Eu não vou nem entrar muito nesse mérito. O que eu quero dizer com isso tudo é que a gente tem que parar de trazer qualidade, e qualidade eu digo positiva ou negativa, a coisas que são neutras. Então, tipo, TDAH, neutro. É uma coisa, uma questão. Autismo é uma questão, tipo, e questão eu falo, tipo, é uma questão, tanana, tipo assim, sabe? Mas é uma questão. E aí, galera, é uma questão. Aí, a gente coloca qualidades em cima. Do tipo, dificuldade. Porque dificuldade também é uma palavra relativamente, assim, na minha opinião, eu não sei, não sou professora de língua portuguesa, galera, mas na minha opinião, dificuldade também não é pra ser, tipo, você tem dificuldade. É tipo, é uma palavra, tipo, você tem dificuldade, sabe? Mas a gente coloca nessa conotação tão forte e negativa, que aí acaba absorvendo pra gente mesma, entendeu? Uma coisa que alguém acha que é uma grande dificuldade pesada, mas pode ser só um desafio no seu caminho, sabe? Isso que eu quero dizer. E eu acho que esse discurso pesado e negativo, ele não precisa ir com você para as suas questões. Porque, é claro, cada um vai ter suas questões dentro da própria realidade. E é óbvio que existem questões mais urgentes e sérias do que outras. Mas, dentro da minha realidade, da minha perspectiva, da minha experiência, eu diria que foi importante ouvir falar sobre isso, porque eu não quero ser o tipo de pessoa que vem na internet pra falar que tá bem, ou que tá tudo dando certo, ou que, tipo, eu tô muito positiva, ou que eu tô tendo uma jornada de cura que só está evoluindo, porque eu acho que não existe jornada de cura, sabe? Eu acho que existe, sim, processos de cura. Processos que têm início, meio e fim. Mas quando a gente olha para você, pessoa, eu não acho que existe 100% de cura. 100%. Tipo, não se trata de saúde mental, pelo menos. Porque você aprendeu de um jeito a vida inteira, então você simplesmente muda, acabou e nunca mais vai ser uma coisa que você vai ter que lidar no seu dia a dia. Depende. Às vezes, por exemplo, eu tive epilepsia quando eu era criança, né? E curou. Mas entende que são coisas diferentes do que eu falar o TDAH ou a epilepsia? São questões completamente diferentes. Então, acho sim que tem coisas que vão variar de pessoa pra pessoa. Mas falando de mim, eu acho que vai ser uma coisa pra sempre, assim. E também é bom aceitar isso. Que existem, cada um vai ter seus desafios na sua vida. Os meus desafios são mais internos. Poderiam ser vários outros, mas graças a Deus não são. E eu dou graças a Deus porque isso é uma coisa que eu queria falar aqui também. Uma pessoa que absolutamente não me conhece, não tem nenhum tipo de proximidade de mim, não sabe das minhas questões, não sabe de nada da minha vida. O famoso cagar regra, sabe? Enfim, mas tudo bem. Veio e falou, tipo, sobre a minha vida. Falou que a minha vida era muito fácil. E na hora aquilo foi, nossa, como assim? Como ousas dizer que é minha vida? Mas depois eu parei pra pensar e falei, cara, quer saber? Eu quero colocar isso em perspectiva. Eu não quero levar isso pra um lado em que isso me ofende, eu fico, ai meu Deus, a minha vida você não sabe de nada. Porque isso é ego, sabe? Então eu comecei a olhar e falei, depois de eu sarar esse machucadinho do ego, eu falei, cara, peraí também, isso é uma oportunidade pra talvez eu ver que eu tô valorizando a minha vida, eu tô realmente reclamando de coisas que eu não deveria reclamar, eu tô sendo a pessoa que eu acredito que eu sou, o que tá acontecendo? Porque, novamente, isso não justifica o que essa pessoa falou, e não, minha vida, eu acho que sabe o que é engraçado? Eu acho muito louco a gente categorizar dessa forma. A gente olha uma pessoa à distância e diz, você tem a vida fácil. Se eu estivesse em seu lugar, faria com o pé nas costas. Porque se fosse comigo, é a coisa mais insensível e ignorante da face da Terra. Você não sabe. E a gente pode sim entrar na discussão mais profunda e falar, não, a sua vida é fácil de acordo com o seu privilégio. Sim, ela é fácil. A sua vida é fácil de acordo... Agora, você generalizar uma coisa, uma pessoa
pessoa, todo um universo, porque cada pessoa, de verdade, eu acredito nisso, cada pessoa é um inteiro universo. A gente é muito complexo. Então apontar o dedo pro coleguinha e falar, tipo, tua vida é facinha, né? É tipo, é fácil sob a sua perspectiva. Você que tá de fora, você que não sabe, você que... E eu já fiz isso com outras pessoas também, entende? Foi aí que começou a desencadear tudo na minha cabeça. Eu falei, peraí. Mas eu tô irritadinha com ele, ou com ela, mas será que existe espaço pra eu valorizar mais a minha vida? Será que existe espaço pra eu... E não num lugar de falar assim, ai, pode crer, meus desafios são muito bobos, porque a minha vida é... Tipo, não. Meus desafios são super válidos. Eu considero que foi fácil toda a minha batalha interna. Não, eu não considero. Não foi nada fácil, não. Foi bem esquisito. Mas, em linhas gerais, assim, eu sempre me preocupo em agradecer muito pela minha condição. E, assim, não só pela condição, mas por quem eu sou. Porque isso é mérito meu, entende? Fácil pra mim seria muito, tipo, pirar completamente. Sei lá, começar a usar, tipo, o mundo pra eu ser a vítima do mundo. Ou ser... muito, sei lá, me apoiar em autodestruição ou, tipo, culpar os outros o tempo todo. Mas, cara, eu me olho no espelho, isso é o meu maior orgulho, assim, que eu me olho no espelho, que eu não deixo as coisas passarem despercebidas pra mim, que eu não levo as coisas pra um lado tão simples, sabe? De tipo, vou fazer isso com alguém também. E assim, foi o que eu falei, eu acho que a gente tem instintos automáticos como seres humanos de julgar o outro e falar qualquer coisa, sabe? Então assim, eu nunca vou dizer que eu nunca julguei alguém, porque eu já julguei sim. Até falei disso aqui em algum episódio, mas é isso, a gente julga uns aos outros sem saber de nada. E eu acho que isso preenche também um vazio interno nosso. Então, toda vez que eu me pego julgando alguém hoje em dia, tá, não literalmente toda vez, a maior parte das vezes que eu me pego julgando a pessoa, eu já comecei a desconstruir muito isso, sabe? Então já não é uma coisa tão automática pra mim. Mas tem casos que vai acontecer. E aí eu realmente, eu paro tanto de olhar pro outro e eu falo, peraí, o que rolou aqui? Linda, você não sabe. Ai, que essa garota que não sei, não sabe, você não sabe. Então assim, a perspectiva de alguém que está dentro de si e de alguém que está observando de fora é muito diferente. E isso tudo foi muito interessante, porque há tempos atrás eu justamente levaria como um tiro no ego e ficaria, tipo, pesando durante meses. E eu falei, não, cara, eu acho que é uma oportunidade de eu falar, caraca, às vezes eu me conto umas histórias nada a ver também. E acho que eu posso finalizar te perguntando que histórias você tem contado sobre você, sobre a sua vida, sobre as suas condições, sei lá, sobre as suas experiências. Sim, eu sei que existem muitas coisas negativas, eu sei que existem traumas, tem coisa muito ruim, eu sei disso. Eu sei que o mundo tá esquisito, como eu já falei, na minha opinião. Mas a gente sempre vai ter duas opções. Infelizmente, é isso. Pela minha experiência de uma pessoa que acabou caindo num buraco de negatividade muito grande, depressão. Hoje em dia eu olho e falo, cara, às vezes eu tenho que ser um pouquinho mais prática, senão é pra pirar mesmo. Oportunidade não falta. Aquelas. Mas é sério. Então, assim, eu tenho olhado as coisas por uma perspectiva um pouco mais imparcial, muito mais amorosa comigo mesma. E também dizendo, cara, olha só, falar que isso aqui tá muito frustrante, muito pesado, tipo, pode tá, eu não vou mentir pra mim mesma. Mas ao mesmo tempo, também tem que lidar, entendeu? Cada um vai ter que lidar com seus monstrinhos embaixo da cama, com as suas questões e tá tudo bem. Então eu não quero mais deixar isso ser um peso, sabe, na minha vida, tipo, a questão da saúde mental. Ainda mais que é super estigmatizado, então é um saco, porque aí você fala de qualquer coisa de saúde mental, já tem mais outros 1000 caga-regras que querem dar nome, falar que sabem exatamente o que você tá falando, sendo que não sabem, ou às vezes até sabem, e nem tão com uma intenção ruim com você, mas aí também não te conhecem tão a fundo pra poder falar disso, ou não tem um tato ou uma compaixão pra poder falar sobre isso de uma forma mais neutra. Então é esquisito, a gente tá com muito problema de comunicação. Eu não sei, eu não vivi outras épocas pra saber, mas me parece muito isso. A gente não consegue muito se comunicar mais e falar sobre certas coisas com compaixão. E isso é esquisito a beça. Mas eu quero ter compaixão comigo mesma, com os outros. É assim que eu escolho viver, sabe? Então, novamente, eu acho que é nessa escolha de ou você vai viver sendo uma pessoa que, obviamente, não vai ser 100% do tempo, 100% uma coisa, mas vai ser, tipo, esses são os meus princípios, esses são os meus valores. Ou, cara, chutei o balde e é isso aí, tipo, sem princípios e sem valores, o que pra cada pessoa vai variar, mas pra mim é enlouquecedor, tipo, não ter valores e não ter um guia, não ter uma, cara, isso aqui que é importante pra mim. Eu acho que a gente se perde muito, eu acho que a gente se cava a própria cova total, mas isso é minha opinião. E é mais ou menos isso. Então, e aí? O que você tá alimentando dentro de você? O que você tem refletido sobre você, sobre a sua vida? Será que você tem reclamado demais? Será que você tem reclamado de menos? Será que existe desequilíbrio na sua vida? É um convite pra reflexão. Eu espero que tenha feito sentido, como sempre, meu Deus. Eu acho que talvez esse seja o episódio mais sincero do podcast. Enfim, eu te vejo quinta-feira que vem às 9 da manhã com mais um episódio de Sinceramente.